Tá beleza aí? Ajeitando aqui também. Tá ótimo, a imagem tá legal, o som também. Aqui tudo legal. E por aí, Baroni, como é que você tá? Tudo tranquilo, né? Quarentenado. Pois é, né? Na medida do possível, essa loucura. Que É, mundo é esse? Que loucura é essa? Você tá na sua casa? E aí, o que você tá fazendo nesses dias de quarentena, Baroni? cara, eu não estou fazendo a barba, né? Além de muitas outras coisas que eu não estou fazendo, né? Mantendo aí o distanciamento social, tudo mais. Cara, esses meses têm sido um misto assim de. Tem horas que o tempo passa muito rápido, tem horas que o tempo fica é, estendido, né? É muito louca essa percepção, né? Mas o que eu tenho comentado muito, o pessoal está cobrando muito live dos Paralamas, mas infelizmente a gente está distanciado realmente. No momento a gente não consegue fazer nada muito é, nesse sentido, né? Porque o Herbert está na casa dele, resguardado, o Bi também foi para o sítio dele e está lá resguardado. Eu, de vez em quando, eu dou uma descida lá para o Rio de Janeiro, mas eu fico aqui nessa minha casa aqui na Serra, perto de Petrópolis, que está sendo bastante conveniente, assim, né? Esse isolamento. Estou aqui com a minha esposa, com os meus filhos. E então é uma pena mesmo que a gente, no momento, não esteja conseguindo fazer uma live ou fazer alguma coisa, porque a gente não tem estúdio, eu não tenho estúdio aqui, o Herbert está sem estúdio em casa, o Bi também não. E antes que o pessoal pergunte, eu já vou logo avisando que a hora que, o primeiro momento que for viável a gente se encontrar novamente, a gente vai no ato, né, fazer alguma coisa legal aí, de repente uma live, mas do momento em que a gente realmente esteja seguro para se encontrar novamente, com todas as garantias, né, de que vai ficar tudo certo e tudo mais, né, com a asepsia e tudo mais, esse rigor todo que exige nesse momento, né? Mas eu acabei, nesse período aí, fazendo algumas coisas assim pontuais, né? Me chamaram para uma banda que fez um musical para um programa de esporte. Já fiz um monte de live, né? Falando pra caramba aí sobre bateria e outras coisas, né? E o outro projeto que eu fiz mais musicalmente foi até uma feliz coincidência. Eu estava na minha casa lá no Rio, onde a gente tem um estúdiozinho, ensaiam. Então, o meu grande brother aí, o Rodrigo Santos, me chamou para gravar a bateria para uma participação num evento grandioso que teve da Rainforest Foundation. Então, a gente gravou uma música do Cazuza, O Tempo Não Para, que foi exibida nessa live faz uns 3 domingos atrás, alguma coisa assim. Então, eu gravei a bateria, o Rodrigo gravou lá o baixo, tal, a voz e tudo mais. E acho que até agora foi só o que eu consegui fazer. Tá. Ah, mas E depois isso vocês gravaram separado. eu fiz uma parada para o Naspolini também, no canal dele do YouTube, Ah, sobre uma eu assisti. pegada no Vital e sua moto. Foi muito legal, cara, muito bacana fazer. Eu acabei me empolgando com aquilo e resolvi abrir um espaço no meu Instagram oficial, uma sessão lá que eu falei de algumas músicas. Eu vou falar, né, de algumas músicas importantes, né, na minha formação. Então eu criei uma sessão lá chamada Direto ao Assunto. E aí eu aproveitei também nessa semana que eu estava lá embaixo no Rio e gravei uma coisinha falando sobre uma música do Police que eu gosto muito, né? E coloquei lá na minha TV lá do Instagram, essa sessão nova do meu perfil do Instagram oficial, chama-se Direto ao Assunto. Então, acabei fazendo essas coisas muito pontuais. No mais, eu estou aqui cuidando dos meus jipes, né? Cuidando Sim, do jardim, cozinhando, que lavando louça, legal. lendo livros, Esse de... E que maratona, legal, esse... maratonando séries, né? De streaming por aí, né? A gente vai fazendo o que pode, né? E que legal, esse direto ao assunto, então, ele é inspirado em cima dessa ideia do que o Gilson Naspolini fez. Eu assisti, ficou legal pra caramba. O seu ainda. Ele acabou me mostrando no Charles Gavan, que ainda vai ao ar também. Que ideia É, legal essa de pegar.
Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sou nenhum, como é que se diz, professor de bateria. Realmente eu estou mais para tomar aula do que dar aula. E eu tenho uma presença assim, meio modesta, né, nessa parada toda de perfis sociais, de mídias sociais. Então, eu acho legal você compartilhar a tua experiência com a galera, né? Todo mundo fica muito receptivo, né, quando você vai falar alguma coisa que diz respeito à maneira como você toca e tudo mais. Eu acho que existem canais espetaculares aí de bateria, tanto no Instagram como no YouTube e tudo mais. E eu sou fã, volta e meia eu fico aí pá, vendo alguma coisa bacana, às vezes as pessoas colocam, né, postam aí coisas sobre bateria e tudo mais, né? E eu acho espetacular, né? Tem pessoas que têm uma didática incrível e tem uma técnica incrível, é sempre legal, é muito inspirador você ver. Então eu resolvi arregaçar as mangas também, porque tem muita coisa. Ah, que legal. Mas eu resolvi, ao menos, compartilhar um pouco dessa minha história com o pessoal que curte o trabalho dos Paralamas. Eu sempre falo que o meu trabalho na bateria se deve muito ao trabalho dos Paralamas, né? Eu estou aqui por causa do Bi, do Herbert, estou com a saudade louca dos meus companheiros, a gente não se vê. Desde março, quando cancelaram-se os shows aqui no Rio de Janeiro, que ia ter no Circo Voador, na semana do dia 14, né? No fim de semana do dia 14, a gente ia fazer duas apresentações do Circo Voador aqui no Rio. E aí veio o cancelamento, né, dos eventos todos, de aglomerações e tudo mais, a pandemia, a quarentena. E desde lá, desde aquela semana do dia 10 que a gente estava ensaiando, né, eu não vejo o Bill Erbers. Né? Realmente estou aqui com o coração apertado. E a gente, curiosamente, ia começar uma nova turnê. A gente estava preparando um show novo, com um novo set de músicas, e demos uma sacudida, né, no repertório. A gente estava começando uma nova turnê chamada Paralamas Clássicos. E é o nosso projeto, assim que acabar essa loucura aí, quando a gente puder voltar para a estrada, vamos retomar. Vai ser isso que a gente vai retomar, esse novo show Paralamas Clássicos, né? A turnê ela chegou a começar? Não, vocês estavam ainda em ensaio. A gente ia dar o pontapé inicial desse novo formato do show, do nosso show, né? Com esse novo set list, essa nova configuração aí das músicas e tudo, puxando algumas coisas que a gente não toca, né? Sempre dando uma revezada, né? Uma oxigenada saudável, né? No repertório. Então a gente ia começar esse show novo que ia ser o pontapé inicial desse novo formato, né? Do nosso show na estrada, né? Que é o Paralamas Clássicos. Então a gente vai começar assim que Na hora que acabar. retomar, O pessoal está fazendo é shows daí. de drive-in, né? Estou achando muito engraçado isso. Eu tirei só falando com o Paulinho, amigo meu do Jota Quest, né? Ah, sim. Eu estava falando com ele, pô, vem cá, como é que vai ser na hora que o pessoal pedir bicho? Vão buzinar ou vão piscar o farol? Como é que vai ser? Tem que se criar alguma coisa nova, né? Tanta coisa criando. De repente, a forma de pedir o bis e tudo mais. Liga o para-brisa, né? Falando em quarentena, já que a gente começou a conversa, nós recebemos uma pergunta aqui aliás, é um grande baterista. Ele já fez uma pergunta uma vez, numa outra entrevista que eu fiz com você, é o Miguel Muniz, baterista lá do Grande. litoral daqui de São Paulo. E, e o Miguel Muniz ele está perguntando aqui, ele está pedindo, ele está dizendo qual o conselho do Baroni para músicos iniciantes num momento como este de pandemia. O que você aconselha eles a fazerem Cara, nesse momento? todo mundo fazendo isso, né? Tá todo mundo voltando para o papo a mama, né? Pois Burra, é, todo mundo praticando o que dá e o que não dá, né? Curioso isso, porque aproveita, né? muito curioso isso, porque a pandemia gerou uma demanda muito grande dessa interação, né, com todo mundo. Então está todo mundo com tempo para poder ir atrás dessas informações e trocar experiências. Então, ao menos isso está servindo como um alento, né, uma compensação para esse tempo que a gente tem que ficar de freio de mão puxado, né? Então, eu acho legal todo mundo que está com condições de fazer essas interações aí, de mandar uma bateria gravada para alguém. Aí, né, hoje em dia é muito fácil isso rolar, né? Pena que nós, agora nos Paralamas, a gente não tem essa
disponibilidade assim, de um estúdio em casa, gravar um negócio no Pro Tools e mandar para o outro gravar e fazer. Eu só espero que o Herbert esteja inspirado e fazendo algumas músicas novas aí bacanas, né? Mas o meu conselho é esse, cara, back to basics, né? Tentar sair da inércia e fazer aquela rotina que às vezes a gente vai deixando para lá e não faz nunca, né? Então é hora de fazer isso daí com toda essa tranquilidade, né? Que a pandemia está proporcionando isso, né? Todo mundo se motivar a fazer as coisas mais elementares, né? E também tem horas que você tem que deixar isso tudo de lado e varrer a casa, né? É verdade. Guarda-roupa, arrumar a discoteca, né? Passar um WD nas ferragens, fazer alguma coisa assim, né? Pois é, aproveita para jogar umas coisas velhas fora. Exatamente. Né? Aproveita o momento. Aliás, isso de praticar, de estar aí com um padzinho, de repente na frente da TV ali com vídeo aula, estou chegando nesse assunto porque a pergunta é do Estima Carvalho. E ele está dizendo assim, ele está perguntando, está dizendo que é seu fã. Uma das perguntas dele era e a live dos Paralamas, mas até aí tem um monte de gente que já mandou para a gente também essa pergunta, você falou aí no começo. E ele está perguntando se existe planos para uma outra videoaula estilo aquela antiga, João Baroni dá um toque, se existe planos para uma videoaula atualizada, ele está dizendo aqui. Você tem plano de um dia fazer uma videoaula, retomar? Realmente não tenho muito essa demanda, né? Porque o meu trabalho com os Paralamas já é muito autossuficiente para mim, né? E além disso pintou uma outra parada extra banda que é o Call the Police, né? Que é o nosso projeto com o Andy Summers, eu, o Rodrigo e o Andy Summers, né? Inclusive esse ano a gente ia começar a turnê em setembro, né? E com toda essa situação a turnê foi cancelada para o ano que vem. Mas eu realmente, como eu estava falando aqui no início, eu acho muito legal todo mundo que tem esse approach mais didático para a bateria, né? Por exemplo, o Robertinho Marçal, ele criou um método lá fantástico. Todo mundo tem aí uma demanda muito grande para esse tipo de approach mais acadêmico, né? E explorar a técnica e tudo mais. Eu acho isso importantíssimo. Eu já tive a minha fase de ir mais fundo nisso, né? Quando eu estava começando, porque a minha história com os Paralamas, a minha história como baterista, ela começa com a história dos Paralamas, né? Eu gostava de bateria quando era criança, achava muito bacana. Acho que todas as crianças têm um interesse pela bateria, porque é um instrumento meio lúdico, né? Um instrumento que é muito diferente do instrumento musical convencional. Apesar da bateria hoje em dia já ser muito convencional, né? Hoje em dia os pais dão baterias de presente para os filhos. Na minha época não tinha isso, né, cara? Mudou bastante coisa. Hoje em dia uma bateria eletrônica que você pode usar, né? Se você mora num apartamento, você pode usar uma bateria eletrônica que você não vai ser expulso, né, do condomínio, né? Então, hoje em dia tem muitos recursos, né, interessantes para quem quer se dedicar a um instrumento e se tornar um baterista. Então, na época que eu fiz a minha videoaula, foi uma tentativa minha de dar um retorno para todo mundo que gostava muito do meu trabalho, porque, por alguma razão, o meu trabalho dentro dos Paralamas ele ganhou um destaque, né, inesperado. Foi maior do que eu imaginava, assim, né, o meu trabalho dentro da banda. E aí, naqueles idos lá de 95, vai fazer 20 anos, né, 30 anos daqui a pouco, sei lá, a gente tinha esse tempo disponível e aí eu resolvi fazer essa videoaula, né? E aí eu tentei sair do comum, assim, de pegar só as músicas dos Paralamas, aí eu compus, eu mesmo consegui fazer lá uns temas para tocar em cima, uma espécie de um play-along, né? Eu me lembro que eu via muito aqueles vídeos da DCI, né, nos anos 80, 90, né, aquelas videoaulas. Aqueles VHS do Steve Gadd, o Dave Weckl. Eu comecei a tocar, cara, minhas aulas de bateria, era o baterista da banda de baile do João Fera, né, o João Batera, até hoje ele tem, mandando um alô para o João Batera, depois de muitos anos a gente se reencontrou, ele de vez em quando me manda um WhatsApp. O João Batera era o baterista da banda de baile de João Fera e ele tem uma
uma escolinha de música na zona oeste do Rio, em Campo Grande, e até hoje ele está dando aula para uma galera. E naquela época, a minha aula de bateria era tocar música em cima do disco, cara. Ele tocava, pegava lá Led Zeppelin, botava metade da rotação para ir devagar, aí depois botava em 33 e um terço para a gente tocar na velocidade certa, né? Ah, que legal. Diminuir a rotação, nota a nota. A minha iniciação, assim, com a coisa de aprender a tocar, porque eu sempre gostava de tocar, eu via na televisão quando era moleque, fazia umas baquetas de bambu, aí tocava com os travesseiros na frente do espelho, lá, com headphone, ouvindo música, ouvindo rock, ouvindo Beatles, Yes, Jethro Tull. Os meus irmãos mais velhos ouviam muita música, né, em casa, o meu pai também gostava muito de jazz, big bands, tudo. Então, a minha iniciação musical foi muito ingênua, foi muito, né, sem compromisso, sem nada assim muito sério, né? Não tinha escola de música perto de casa, nem nada. E aí eu comecei a ser baterista mesmo quando eu conheci o Bill Herbert, em 81. A gente só foi se reencontrar no final de 82. E aí eles me chamaram para a banda mesmo, né? E aí a gente começou a nossa trajetória junto. E aí eu fui tendo que me virar. Cara, agora eu sou um baterista, tenho que ir à luta. E aí foi o que aconteceu. Eu fui me dedicando, eu fui tentando é, me tornar um baterista capacitado, né, de cumprir a missão, né, dentro da banda e tudo mais. E a gente foi ganhando essa experiência junto, né, os Paralamas. O Herbert foi desenvolvendo a capacidade dele de compor, de fazer letras super legais, e o guitarrista de mão cheia que ele é, né? O Bi também é um cara que eu me identifico muito, porque o Bi também é um músico intuitivo. Eu não diria que eu sou um autodidata, porque é meio arrogante esse negócio de autodidata. Ninguém nasce sabendo. Você tem que aprender, tem que ir à luta, tem que, né, buscar as coisas, né? Então, eu me acho um músico intuitivo, assim, e esse tempo todo que a gente está nessa coisa da música, você vai ganhando essa tua bagagem, né? Eu, às vezes, eu não tenho muita noção de teoria musical, mas eu sei quando tem alguma coisa desafinada, eu sei quando tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, esse entendimento da música intuitivo é muito legal também, porque você tem uma expressividade mais natural, uma expressividade mais espontânea. Então, é o que eu gosto de explicar sobre o meu approach musical é isso. Eu acho importantíssimo você aprender como manda o figurino, saber todos os rudimentos, saber técnicas e compassos complexos e tudo mais, mas eu acho que isso tudo tem que estar a serviço da música, né? Então, eu acho que eu sou um cara de muita sorte de ter conseguido arranjar esses parceiros e a gente conseguiu fazer essa jornada incrível até onde a gente está hoje, né? São quase 40 anos ganhando a vida com o que a gente faz, com o que a gente mais gosta. Isso é o mais prazeroso ainda, né? Realmente é o que a gente mais gosta de fazer. E lembra aquela velha história de arranjo o que você realmente gosta de fazer na vida e você nunca vai ter que trabalhar, né? Então, muitas horas é assim. É claro que é muito suor, muita dedicação, né? A gente tem que nem tudo são flores, né? A gente tem que acordar cedo para ir para o aeroporto, tem que voltar domingo lá na casa do caramba, com duas conexões para chegar em casa, né? E tudo. E, inclusive, hoje em dia a gente tem saudade de aeroporto cheio, né? Tá tudo parado, tudo É vazio, verdade. quase não passa avião por aqui mais, tudo. Que saudade de aeroporto cheio, né? Quando a gente estava trabalhando para caramba, né? Mas é isso, cara. Acho que eu fui de um ponto a outro com muita rapidez aqui, porque do começo até onde a gente está agora, né? E acho que eu tentei dar uma sintetizada nisso. Não, Resumindo, eu entendi não tenho completamente. intenção de fazer outra videoaula tão cedo, né? Talvez, quem sabe daqui a algum tempo eu me dedique a alguma coisa parecida, mas por hora eu realmente não Não é estou ideia. com nenhum projeto voltado para videoaula, não. E como você está dizendo para a gente que a sua história, o teu trabalho como baterista é ligado completamente, 100% à história, né, do Paralamas, então eu queria saber um pouco do lance da história do Paralamas, porque assim,
documentários, os artigos, eles explicam muito essa importância. E a gente que, como fã também, que viveu na época e ouvia tudo, sobre a importância ali de 1985, 86, que veio todo mundo junto ali, vocês, o Titãs, o Legião, a Legião Urbana, enfim. Aliás, até abrindo um parênteses da pergunta que eu vou fazer, eu até percebo que alguns artigos, algumas coisas, às vezes confundem um pouco o rock do Rio da época com aquele rock que vinha de Brasília, ali, da Legião, e outros, às vezes eles mesmo, me parece que eles se confundem um pouco. Mas como que você explica pra gente, você que viveu isso, você que é a parte viva aí da história das bandas vindo junto, como que foi esse momento, assim, e o que vocês sentiam que estava acontecendo e o que o público estava acontecendo, enfim, esse momento 85, 86, o que Eu você acho que conta pra gente? 85, 86 já era um momento, já acho que estava tudo mais consolidado, né? A gente puxando um pouquinho para trás. Desculpa, desculpa cortar, é o álbum Selvagem esse ano, se não me engano? 86 Acho que foi Selvagem. tá. 85 foi 85, janeiro de 85 foi o Rock in Rio, né? Que já Pois foi é, uma. eu imagino que tenha influências aí forte, né? Então, eu estava falando agora há pouco de quando eu conheci o Bill Evans em 81, e a gente só se reencontrou no ano seguinte, em 82, e já foi o ano em que estava rolando aquele grande momento de redescoberta do rock brasileiro, porque tinha, acho que todo mundo tem essa unanimidade, a Blitz estava fazendo um sucesso louco com Você Não Soube Me Amar, e era uma coisa, né, que jogou um novo holofote em cima da produção das bandas novas, das bandas de rock. Então, o que aconteceu foi que isso daí fomentou o interesse das gravadoras em ir atrás de outras bandas para poder fazer uma cena que gerasse mais expoentes, né, do rock, dessa molecada nova que estava aí e tal. E a gente meio que pegou essa primeira leva, né, que veio logo depois da Blitz, daquele sucesso louco, né, que a Blitz teve, como Você Não Soube Me Foi, Amar. foi 83? Você não soube me amar? 82, né? 82. 82. Na verdade, foi no final de 81, porque na verdade, foi o verão de 82, quando o Circo Voador ainda estava no posto o Circo Voador ainda estava ali na praia, no Arpoador, né? A primeira encarnação do Circo Voador foi no Arpoador ali em Ipanema, né? E a Blitz fez shows antológicos ali. Aí tinha um outro lugar no Rio de Janeiro também que era o Morro da Urca, né? Noites Cariocas. E dali a pouco, em São Paulo, começaram a surgir também as danceterias, pouco depois, né? Já em 83. E começou aquele circuitão das danceterias, que era onde a maioria das bandas fazia show. Ainda não tinha aquela coisa. A Blitz até fazia shows em lugares maiores, em estádios e ginásios, né? Mas o pessoal que começou a despontar nessa cena dos anos 80 ali, das bandas, fazia aquele circuitão das danceterias, que tinha muito em São Paulo, tinha muitas no Rio, né? Belo Horizonte, enfim, Brasília. Foram pipocando esses lugares, né? As danceterias, né? Na época. Eram lugares pequenos, assim, uma danceteria grande dava para 1.500 pessoas, 2.000, quando muito, né? Mas geralmente eram os lugares menores, mais modestos, né? Então, acho que o que aconteceu foi que começaram a ir atrás dessa nova safra da galera do rock nacional, e a gente deve muito a quem veio antes, né? Rita, Mutantes, Raul Seixas, um monte de gente que veio abrindo esse caminho para o que virou o rock brasileiro, né? Então, quando chegou a vez da nossa geração lá, nos anos 80, eu acho que a gente se deparou com uma coisa única, assim, que foi o reconhecimento de que havia uma música jovem,
né? E havia um público específico para isso, ou seja, havia um mercado para isso, né? Se você for fazer essa análise mais marketizada, né, dessa história. Mas foi um negócio irrefreável, porque estava terminando a censura, o regime militar, e isso tudo foi abrindo, né, um portal para um monte de coisa bacana acontecer, como foi, como foi com a gente, como foi com o Kid de Abelha, o Barão Vermelho, o Traje a Rigor. Algumas bandas já eram até muito conhecidas antes dos Paralamas, né, como é o caso do Barão. O Barão, quando a gente gravou uma fita demo para mandar para a Rádio Fluminense, que era a Rádio Maldita aqui no Rio, que abriu espaço para todo mundo que não tinha disco, né? O Barão Vermelho já tinha disco, cara. Os caras já eram, né? Pô, já estavam lá em cima da cadeia alimentar, né? A gente estava lá na pirâmide, ainda embaixo da pirâmide. E aí, para nossa sorte, houve esse momento, né, muito efusivo, e a gente acabou se dando ao luxo de escolher a gravadora que a gente ia assinar um contrato. Tinha um monte de gravadora atrás das bandas, a Polygram, a CBS, a Warner, a Odeon. A gente acabou escolhendo a Odeon, que era uma gravadora onde estava a Blitz, onde estava o 14 Bis, né? O Erva Doce, né? Que era uma banda de rock lá, que o Marcelo Sequinde era o guitarrista e era produtor também na Odeon. E o Marcelo foi o cara, o Marcelo Sequinde, grande produtor, foi o cara que entendeu mais ou menos a proposta dos Paralamas e deu uma força para a gente. Quando a gente gravou o nosso primeiro LP, depois o segundo LP, o Passo do Lui também, foi importantíssimo. E aí o que aconteceu? Acho que era um momento realmente muito especial que aconteceu ali, dessa turma toda surgir. Dali a pouco, um monte de gente viu que era viável, né? Você ter uma banda de rock. Alguma coisa poderia acontecer. Era muito, vamos dizer assim, difícil você ter essa garantia toda de que você ia ter algum tipo de sucesso, ou ia conseguir pagar suas contas sendo membros de uma banda de rock. Os nossos pais eram muito preocupados com isso. Pô, menino, você vai largar a faculdade para tocar música? Ainda era aquele negócio assim, meio incerto. E aí depois os nossos pais viraram os nossos grandes fãs também, quando viram que a gente estava ao menos conseguindo ir à luta, né, e ter uma certa independência e tudo. Então, foi um negócio muito incrível que aconteceu. Eu acho que dificilmente vai acontecer alguma coisa muito parecida com aquilo, até porque a história não se repete muito e a gente está vivendo um mundo muito diferente hoje em dia. Naquela época era tudo muito difícil porque tinha um funil muito estreito, muito apertado para você conseguir um contrato com uma gravadora, conseguir gravar um disco, né, que era muito difícil, né, o acetato, né, o LP, tudo mais. Era muito difícil. As gravadoras tinham um controle muito grande sobre a coisa toda do mercado e a maneira de produzir a música. Ainda era um negócio muito, né, passava por muitos crivos, né, por muitos filtros, né? E naquela época, imagina só, era uma época onde a gente via os artistas brasileiros brigando para ter mais música nacional, né, nas rádios. A gente via artistas brigando para numerar os discos para as gravadoras não roubarem, né, na vendagem. Sim. E a gente via o pessoal que queria, muita gente talentosa que não tinha lugar no trem, né? Porque era difícil uma gravadora abrir para todo mundo gravar, era complicado. Eles escolhiam assim, às vezes até meio aleatoriamente, né? Arriscavam se um determinado artista ou banda ia fazer sucesso. Se o cara fizesse sucesso, eles investiam mais. Se o cara fosse um fracasso, eles já jogavam ele na lata do lixo, né? E era cruel, era um negócio meio cruel também. E a gente teve sorte de conseguir pegar esse bonde e chegar onde a gente está hoje, né? Que a gente sobreviveu ao LP, sobreviveu ao CD, sobreviveu ao download, agora estamos no streaming. E eu vou dizer uma coisa, hoje não é mais fácil hoje. O que a gente vê hoje é uma democratização dos processos, né, de gravar, de fazer música e das mídias sociais, como a gente está vendo aqui hoje. Esses processos fizeram uma linha direta entre o artista e quem gosta do trabalho, né, do artista, né? Mas não é mais fácil, porque hoje em dia a porteira está aberta. Então, Pois é. se você está na internet mais de 10 minutos vendo um assunto, cara, é porque realmente é muito Que interessante. segurou demais, é.
parâmetro dos 10 minutos, né, de internet, né? Eu espero que o pessoal Verdade. acompanhe em mais de 10 minutos. Hoje em dia, né, todo mundo pode gravar o seu disco em casa, com computador, com laptop, você grava o teu Sim, disco. sim. É. Democratizou muito a produção musical, mas isso não facilitou essa garantia de que você vai fazer sucesso, de que você vai encontrar um público. Mas é legal que ao menos você tem esse facilitante, né? Você já pode fazer tudo que você quiser. E aí, se a resposta for boa, a resposta vem muito forte, né? Como a gente vê hoje em dia, os artistas e bandas atualmente novos, né? Realmente originais que estão surgindo, e às vezes não tão originais, porque ao menos estão repetindo uma outra linguagem de uma forma original, conseguem, né, aproveitar todas essas ferramentas maravilhosas que a gente tem hoje em dia e fazer o seu trabalho, e vender a sua música e ter uma contrapartida muito bacana, né? Nessa primeira geração, vamos dizer assim, logo depois desse boom que você está falando, que eu perguntei das bandas chegarem, tudo, você consegue enxergar, dizer ali, bandas seguintes, artistas seguintes, influenciados por todos vocês, por toda essa galera? Porque isso anima demais, né? Você tá ali, pô, eu queria tocar um instrumento, alguma coisa, de repente o cara dá a força pro cara, né? Veio o Rock in Rio, aí depois separado, todos os discos vendiam muito, os álbuns de vocês, do Barão, do Titãs, você, nessa próxima geração dos artistas que apareceram, que fizeram sucesso, você consegue ver ali uma forte influência de vocês, nem que não seja necessariamente no som, mas Sim, por eu tudo que acho que aconteceu? a gente tem um parâmetro muito legal, assim, faz muito bem para a nossa autoestima dos Paralamas, quando a gente vê pessoas espetacularmente talentosas que vieram na sequência, né, dos anos seguintes, nos anos 90, 2000. A gente viu muita gente bacana despontando e a maneira como eles respeitosamente vêm falar com a gente sobre como foi importante ouvirem os Paralamas e tudo mais. Realmente é muito legal isso. É uma injeção na autoestima muito grande, né? Quando a gente vê as bandas que vieram depois da gente pagando esse respeito. Eu não vou conseguir citar todo mundo, mas é um negócio muito bacana. E é um negócio que a gente também não fica querendo pegar marola nisso, né? Nem nada. Mas a gente sabe que Sempre realmente tem. muito citados, né, também, né? O pessoal fala Eu, muito, as bandas, artistas. na verdade, quando essa retomada do rock brasileiro nos anos 80 foi uma espécie de consagração do que estava sendo feito anteriormente, né, como eu falei aqui, né, do que a gente consegue reconhecer do rock brasileiro, da importância que determinados personagens tiveram, né, nessa história. E quando a gente estabeleceu essa cena nova dos anos 80, eu acho que muita gente que veio depois já tinha isso como uma referência, né? As bandas que vieram nos anos 90 e nos anos 2000, o que aconteceu de muito marcante foi a maneira como a música passou a ser comercializada, né? Porque com o fim daquele grande esquema das gravadoras e com essa democratização da produção musical e os formatos de viabilizar a música, né? Isso foi meio que desenhando um novo mapa, né, para a música, não só do rock brasileiro, mas dos outros gêneros musicais também, para a música pop em geral. Houve um novo paradigma, né, de caminho direto entre o artista e o fã e o caramba. E aí a gente viu, enquanto durou esse caminho que as gravadoras tinham, né, com o seu caixa, com os seus artistas, a gente pôde ver isso acontecendo, né? E eu acho que era muito legal porque hoje em dia a gente não consegue dizer assim com muita matemática o que vai acontecer com um artista, com uma banda. E hoje em dia isso está muito ligado com a maneira como a música é difundida hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem um telefone, um smartphone,
as plataformas de streaming, você ouve a discografia do planeta inteiro, toda a produção musical. Eles começaram a gravar música, você pode ouvir através das plataformas de streaming. Hoje em dia está virando uma espécie de luta para que os artistas tenham uma contrapartida melhor dessa, né, direitos autorais, né, e tudo mais, porque se uma música é baixada 1 milhão de vezes, cara, alguém tem que estar ganhando com isso, né? Pelo amor de Deus. É, Então, é o que está acontecendo hoje em dia. Os artistas estão querendo que essa fração seja um pouquinho mais generosa, né? Porque, afinal de contas, claro, se você parar de produzir música hoje, você vai continuar ouvindo, né? Imagina o que tem de música que já foi gravada, né? E tudo que claro. pode ouvir. Talvez é que nem livro, né? Você não vai conseguir ler todos os livros que foram feitos na tua vida, né? Entendeu? Pode durar 90, 100 anos, você não vai conseguir ler todos os livros que foram produzidos. Então é mais ou menos isso. Eu acho que o problema é que essa produção musical ela tem que ser atualizada, tem que ser dinâmica, né? Você não pode parar a produção musical para ouvir tudo que já foi feito. Por mais que você goste de música antiga, de clássicos do rock, ou só do rock dos anos 80, a música tem que... E a gente não vai frear isso nunca. Você vê o que está Claro. acontecendo hoje com a cena do hip hop, com a cena do sertanejo. Não para de surgir dupla sertaneja, cara. É impressionante. O tempo Sim, todo. Não estou falando mal, estou falando que é uma sim, realidade. sim. Já eles se realimentam. Banda de rock também tem um monte, né? Quer dizer, sempre vai ter uma demanda para determinado gênero musical, um novo artista do samba romântico, seja lá qual for, né? Um novo virtuoso da música clássica. Então, acho que só para não perder o foco, todo mundo que faz música merece uma contrapartida maior dentro dessa forma como a música é comercializada hoje em dia, né? Porque antigamente eram os contratos com a gravadora. A gente evoluiu muito na questão da arrecadação do direito autoral, né? Que hoje em dia é um negócio muito dinâmico, muito fácil de você contabilizar. Antigamente era uma roleta russa, né? Então, a velha história aqui no Brasil, se o cara faz sucesso com uma música, não é nada. Ele tem que fazer sucesso com um monte de música. Porque nos Estados Unidos, na Europa, se o cara faz sucesso com uma música, ele pode ir criar galinha, cara, que ele já ganhou tanto dinheiro que ele. Né, Ele, os filhos, netos estão com a vida feita. aqui no Brasil, você tem que matar um leão por dia, né, para conseguir seguir adiante. Né? Então, a gente precisa ver como é que essa luta, porque todo mundo que está no meio musical está consciente de que é preciso uma melhor contrapartida para quem faz música, né? Senão vai parar tudo, não tem jeito. Ainda não está bem esclarecido, você diria assim, né? O Acho que futuro. usando números antigos para uma nova realidade, sabe? Você não pode Ah, ter sim. 0,0000001 centavo para cada vez que a tua música é ouvida no streaming. Você tem que ter uma fração melhor, tem que botar um. Se já for um 0,3, Claro, já está bom, entendeu? Mas você claro. não pode estar usando o mesmo conceito antigamente de um contrato de um artista com uma gravadora para a maneira como a música é comercializada hoje em dia, né? Mesmo para a sua Sim. obra pregressa, eu acho que tem que se... É uma luta que muito artista top tá bancando hoje em dia, né? Tem aquele caso clássico aquela cantora americana lá que não deixou as músicas dela serem exibidas nas plataformas de streaming porque não achava justo e tudo mais, né? E aí a gente vai tentando tirar as E aí experiências. complica também porque não tem o material físico mais na loja para vender, né? Ou muito reduzido ainda. Vou te falar uma coisa, eu não tenho mais saco para ouvir CD, eu não tenho saco para ouvir LP. Eu ouço música no streaming, sabe? E é super legal, porque às vezes aquele algoritmo lá, ele você aperta lá o Descobertas da Semana, ele te apresenta um monte de música bacana, cara. Eu acho É legal, né? Ele vai entrelaçando ali as ideias, né? dá uma amplitude, assim, né, de você ouvir música muito ritualizada. Eu ouço música quando eu estou cozinhando, pô, quando eu estou na garagem.
é um barato isso, você ouvir a música como uma trilha sonora, né, da tua vida mesmo, né? E aí, de repente, se você quiser ouvir uma coisa muito mais específica, porque tranquilizar, bota uma música clássica, bota uma música acústica, não sei o quê. Eu acho que hoje em dia a gente vive um negócio muito legal, uma ferramenta muito legal, essa coisa de streaming, e te dá, né, tudo que você quiser ouvir, você tem na mão. É muito genial isso. Realmente você atingiu um estágio, né, de diversidade musical, né? A hora que você quiser ouvir qualquer gênero musical, você ouve. E eu acho isso muito saudável. Eu acho que isso realmente É, legal. a mente de uma maneira muito bacana, né? Quando você quer ouvir música, hoje em dia acho que a gente vive um negócio que é quase uma ficção científica que se tornou realidade mesmo, né? É verdade. Era inimaginável, né? Mas eu tô com a minha coleção de CD, de vinil aqui na minha frente, enquanto eu falo com você. Tem alguns aqui que você conhece Opa, bem, né? legal. E, e deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um dia que a gente estava conversando, já que a gente está seguindo meio que uma cronologia, vamos dizer assim, né? De quando começou a banda, você tocando e tudo mais. E acho que a gente entra mais ou menos aí no final dos anos 80, 90, quando talvez os primeiros trabalhos que vocês fizeram junto com o Liminha, é mais ou menos dessa época, talvez, final de 80, começo de E 90. o primeiro álbum que a gente gravou com o Liminha foi o Selvagem, Ah, o 86. Selvagem é com ele já, que a gente estava falando em 86. E o que eu ia te perguntar é o seguinte: uma vez a gente estava conversando sobre baterias, equipamentos usados em gravação e tudo mais, e você tinha me comentado que o Liminha nessa época estava trazendo muita coisa para todas as bandas conhecerem, né? Na hora ali da gravação, usa isso, usa aquilo. E sobre a Evans, você me falou que ele foi a primeira pessoa que te apresentou as peles, a HD Dry dos furinhos, né? E eu imagino que na época devia ser pouquíssimo conhecido aqui no Brasil esse modelo especificamente, mesmo porque ele era novo no mercado, tal, e no Brasil a importação era de uma forma diferente. E como que era isso na época, assim, vocês receberem uma novidade dessa? Como foi, por exemplo, os seus primeiros testes com Evans? Conta pra gente. Cara, me lembro, me lembro bem do dia que a gente conversou sobre isso, porque foi a minha primeira experiência com a Evans. O Liminha, ele já tinha gravado um monte de outros bateristas muito bons e tudo, e aí ele falou, pô, essa pele aqui é sensacional, fulano estava usando, é incrível, tem um timbre sensacional, e esses furinhos aqui matam um pouco os harmônicos e tal. E, e aí a primeira vez que eu tive chance, né, de comprar e experimentar, cara, eu nunca mais parei de usar, cara. Desde 1986, eu nunca mais parei de usar HD na caixa. Na época eu usava outras peles também, mas na caixa tinha que ser a Evans HD. E eu passei a usar assim, e constatar, primeiro, que o timbre era incrível, né, que eu conseguia. Depois, resistência, nunca saiu do aro, né? Aquela clássica descolada, né? Nunca aconteceu isso. Aliás, importante porque você usa afinação alta na caixa, né? Pois é, ainda por cima é isso, né? É. E, e desde então eu passei a usar, cara, a Evans e eu já não me lembro nem direito, acho que foi em 94 que eu acabei fazendo, né, fechando uma parada de patrocínio com a Evans. Cara, realmente é fantástico você constatar quando a tecnologia avança e te proporciona um negócio bacana mesmo, né? De garantia, de som, de qualidade, de durabilidade. Isso realmente foi marcante, cara. Foi um negócio assim que parece aquela coisa que você, né? Tipo, você precisa de um instrumento bom, você precisa de qualidade, né? E tudo, e você se deparar com um negócio desse e querer aquilo como uma constante, né? Não significa você se acomodar com alguma coisa, mesmo porque eu já usei vários modelos da Evans, cada um melhor que o outro, mas aí você vai também fazendo uma nuance, uma sutileza ou outra, né?
E aí, hoje mesmo eu estou experimentando algumas peles da Onyx e achei sensacional, cara, um timbre. Ah, legal. E eu não sei se eu vou passar a usar direto, mas eu estou realmente muito impressionado com o resultado. Timbre muito bacana, durabilidade também sensacional. Mas foi isso. Esse foi o meu marco zero mesmo com a Evans, lá naquele zero, Começou aí. graças ao Liminha. Imagina você. Ah, que legal. Não, e é legal para a gente entender isso, como é que era na época. De repente, uma pele que ninguém sabia. Ela tem os furinhos, tudo. O visual é diferente, né? Será Ah, que vai pô, fazer diferença isso aqui? acabou de... Já vem furada. Não, Pois é. muito pelo contrário. Tecnologia de alta ponta, né? E tem algumas perguntas que a gente recebeu antes da live e que tem a ver com isso também. E eu queria ver aqui e até te perguntar, ó, tem o João Meirelles, por exemplo, ele está dizendo aqui, primeiro ele disse, Baroni é o melhor, e depois ele colocou, como você consegue deixar a caixa com aquele som seco e pesado ao mesmo tempo, que é característico seu? E eu vou aproveitar e já vou falar também a pergunta do Robson Café, que também é nosso endorse Evans, e aliás está aqui na live assistindo, abraço Café, e Ali, ele ó. mandou a pergunta que é o seguinte, ele diz assim, ó, o som dos tons com muita definição de baqueta e sustain sempre foi uma característica dos seus trabalhos com os paralamas. O segredo está no posicionamento do microfone, na equalização ou na afinação? E ele ainda coloca aqui uma observação que ele queria saber se o técnico de som chega a opinar no resultado ou é exatamente você quem define o som. E por fim, eu coloquei junto que elas são meio similares aí, né? O Lucas Campos Chagas que está perguntando quais peles que você usa. Então é isso. Eles querem todos saber Legal. sobre o Caixa, seu som, como você chegou no som, no seu som. caixa esticada e pesada. Cara, eu sempre estiquei muito a pele assim por conta das minhas referências assim de bateristas de rock que vinham com uma sonoridade meio jazzística, né? O cara mais óbvio para se falar é o Stuart Copeland, né? Que é o cara que eu atribuo a ele o meu grande interesse pela bateria. Eu gostava de bateria desde pequeno, gostava do Ringo, né? Dos Beatles. Mas quando eu vi o Copeland na TV em 78, eu falei, não, eu quero ser baterista, eu vou ser baterista um dia. E aconteceu isso tudo. O Copeland é um cara que também gostava desses bateristas que eu conhecia, por isso que eu talvez tenha sentido essa afinidade com ele, timbrística, né? O Copeland também gostava do Mitch Mitchell, baterista do Jimi Hendrix, gostava do Ginger Baker, baterista do Cream, né? Então, o próprio John Bonham tinha uma sonoridade um pouquinho jazzística, né? Com os tom-tons bem esticados, primeiros álbuns do Led Zeppelin. Você vê isso, apesar da caixa ser uma caixa mais gravosa, os tom-tons, surdo, né? Tem um som mais de baterista de jazz, assim, um som mais de Buddy Rich, né? Que eu também gostava muito, né? Meu pai falava, o melhor baterista do mundo é o Gene Krupa, né? Já tinha morrido, caramba. E aí eu acho que a minha questão de timbre passa muito por aí, pelos bateristas que tinham uma orientação meio jazzística, né? O próprio, na época, o Yes, né? Tinha também, antes do Alan White, tinha o Bill Bruford também, que era um cara que um baterista de jazz, né? Quando ele saiu da banda e tudo mais. Mas aí eu acho que tem isso, né? A pele bem esticada ajuda muito, mas acho que tem muita pegada também. Não adianta só você ter uma pele esticada, acho que é mais a maneira como você toca. Eu costumo usar rim shot direto, downstroke na veia, né? E aí teve uma época que eu estava usando a baqueta com o lado oposto, né, na mão esquerda, na caixa. Isso realmente ajudava um pouco a dar mais ganho, né, fazer o VO levantar e dar mais. Mais ataque, né? Hoje Mais... eu tô me dando o desafio de tocar com a ponta certa da baqueta na mão esquerda, né? Mas, inclusive, uma das coisas que eu
fazia muito era porque eu usava muito aro, né? Então, com a ponta oposta, você tem um pouco mais de volume no aro, né, também, né? Dá mais Mas corpo também, né? hoje em dia eu estou tentando me desafiar a tocar com a ponta certa da baqueta, né? Tocar direito, né? E aí, os tons também, a questão do timbre, eu acho que o tambor, todo tambor um sweet spot, que se chama, né? Que seria o ponto ideal, né? Da reverberação, do tipo de som que você quer tirar dele. Se você quiser um som muito seco, você tira a pele de baixo, faz um concert tom. Se você quiser fazer ele ter um pouco mais de decay, né? De sustain, né? Você vai equilibrando as peles, né? Mais ou menos na mesma tensão. Para mim, o desafio timbrístico é sempre extrair o melhor som do tambor, né? O melhor som possível. Eu não tenho muito essa coisa de afinar por uma nota. Eu afino a minha bateria mais ou menos por os intervalos, né? Uns pitches, né? Entre o tambor de 10 e o tambor de 16, né? Vou fazendo uma escalinha entre eles. E aí eu vou vendo o que vai soando legal, né? Dentro do que eu estou precisando para que seja tudo meio all-round mesmo, né? Sirva tudo para todas as músicas, né? No show, a coisa mais realista possível, né? Então eu vou timbrando os tom-tons até a hora que eu achar aquilo satisfatório assim para a audição. Eu tenho um approach bastante também espontâneo nisso daí, bastante natural, né, quanto a isso, né? E as peles que eu uso, cara, até hoje eu não consegui parar de usar a EQ3, né, nos tom-tons. Você me corrija se eu estiver errado. É EQ3, né, nos No tons. bumbo. 3 é do bumbo. EQ3 Isso. é do bumbo. Nos tons é SC2, não é isso? EC2, É. exato. SC2 nos tons e surdos, a 300 de resposta, né? A Resonant 300, né? Exato. E na caixa também, a HD no top e a Resonant na esteira. E aí a gente é feliz para sempre, né? Com Evans não tem errado. Que legal, que legal. Deixa eu te falar uma coisa, Baroni. Vai dar agora a 1 horinha da live, ela vai cair. A gente pode abrir agora um segundo bloco, fazer mais 5 minutinhos ali para não te atrapalhar também? Mais 1 hora aí, não tem problema. Então tá bom. Eu vou fechar essa aqui e tô abrindo mais um bloco. Beleza, vamos lá. Estamos aí de novo. E aí, Roberto? Aê! Quanto tempo, hein? Olha, grandes bateristas entrando aqui na live. Edipo Umes, Thiago Shade. Aliás, deixa eu desde já deixar aqui meu muito obrigado. Quem ajudou muito aqui a gente a alinhar tudo, o horário, sempre ajuda a gente em tudo. É o Pedro Antunes. Obrigado, Pedrão. Tá aí assistindo Bom, também. aproveitando a deixa, ó, um grande abraço para meus amigos da Delta Percussion aqui do Rio, que é a melhor loja de bateria. Eu vi que eles entraram na live aí. Essa loja é demais, hein? E Sempre lembrando que eu vou para o Rio, eu fico perdido aí nessa loja. a memória fresca aí, lembrando que amanhã vai ter o Mike Maeda aqui, né? Nesse mesmo horário, né? Exatamente, grande Mike Maeda. Mike Maeda, meu grande companheiro, que abriu as portas para mim lá com o pessoal da Tama, o pessoal da Equipo, ao longo desses anos aí, uma parceria fantástica. Faz pouco tempo eu recebi uma batera top lá, uma Tama Star, sensacional. E o Mike também se envolveu comigo na minha caixa autografada da Tama, né, o modelo João Baroni, super legal. E eu agradeço muito, aproveito a deixa aqui para agradecer ao Mike por todo esse trabalho bacana que a gente tem feito aí ao longo desses anos todos. Pessoal da equipe, nota 1000. É isso aí, Mike Maeda. Então, lembrando, amanhã aqui, ao vivo, às 4 horas da tarde, grande baterista. Mora 2 ruas para baixo aqui da minha. Beleza. E, aliás, foi ele que me apresentou para você há anos atrás. Acho que a gente ia fazer alguma gravação. Foi na Expo, uma coisa assim. Grande Mike Maeda, bem lembrado. Grande batera. A gente estava assim. E grande batera, né? Aliás, eu vi amanhã a gente vai conversar sobre isso. Eu vi um work dele num Batuca da Vera Figueiredo que me marcou para a vida toda. Muito legal, muito bacana mesmo. Caras, né, que tocam muito bem, vontade de prender ele na gaiola e não soltar mais, né? E ele tá com uma banda muito bacana aí, o República, super legal. Bem legal mesmo. E deixa eu falar uma coisa, a gente está conversando uma sequência
de carreira, meio uma ordem meio que cronológica, né? Que a gente acabou entrando aí no primeiro bloco. E eu não queria deixar de falar, eu já ia te perguntar a história do Call the Police, e dentre as minhas perguntas, eu estava muito interessado em saber como começou a rolar esse som, como que foi que você conheceu o Andy Summers, enfim. Só que você ainda me deu um toque aqui no primeiro bloco ali, você comentou que você ia retomar também, fazer shows com Call the Police, e isso eu não sabia. Conta pra gente a história, como que vocês se conheceram, como que foi tocar junto, e que agora então vai ter uma sequência esse trabalho, né? É. Pois é, cara. Mais uma vez eu tive uma sorte danada de ser convidado para uma gig especial, né? Foi mais ou menos em 2016, o Rodrigo e o empresário dele, o Luiz Paulo, eles vieram me chamar para uma parada que ia ser um show, tipo um tributo ao Police, só que quem ia tocar guitarra era um integrante do Police, O que era próprio. me belisca, né, cara? Aí, pô, topei na hora. Você Levou... já conhecia o Andy Summers antes disso? A gente esteve junto em algumas circunstâncias, algumas situações, mas ele, né, não lembrava de mim, é claro. Ele lembrava dos Paralamas, já tinha ouvido falar nos Paralamas. A gente se cruzou em 1987. Imagina também se o cara, pô, vai lembrar de mim, aí, não sei o quê, né? Nenhuma chance, né? Aí, pô, em 87 ele veio fazer aquele show com o Copeland aqui e o Stanley Clarke, uma banda que eles tinham, com uma mulher cantando lá. E eles fizeram apresentações em São Paulo e no Rio. E é claro que a gente foi ver, né? Nós, Paralamas, a gente foi ver o show em São Paulo. Depois eu repeti a dose no Rio. Eu troquei umas figurinhas com o Copeland, né? O cara que trouxe o show deles era nosso conhecido. Então ele deu uma abertura para a gente ir lá no backstage e tal, né? Depois do show, conversar. E aí no Rio foi a mesma coisa. Eu fui no soundcheck, né? Vi lá o Copeland tocando e o caramba quatro. E a gente meio que passou um tempo, né, mais conversando, mas o Ed era um pouco mais resguardado, ele só aparecia na hora do show e tal. Então a gente não tinha uma lembrança assim, lembra quando eu estive lá em 87? Ele não ia lembrar de jeito nenhum. E aí depois a gente teve aquele antológico show abrindo o Police no Maracanã em 2007. O Sting foi no nosso camarim conversar com o Herbert, que o Herbert, né, era casado com a inglesa e tal. Então eles conversaram muito, foi muito legal. O Sting foi lá conversar com a gente, achou um barato, tudo. E aí depois a gente foi no camarim do Copeland, e aí conversamos lá um monte mais e tal. O cara parecia um compadre velho, né? Gente boa pra caramba. Mas aí ficou em cima da hora, a gente não pôde ir no camarim do Andy Summers, então a gente não teve com ele nessa hora. E aí o Andy começou a vir ao Brasil desde o final dos anos 90, fazia alguns shows, ele e outros artistas, guitarristas aqui, não sei o quê. E aí o empresário do Rodrigo, o Luiz Paulo, ele acabou conhecendo o Andy Summers e levou ele uma vez num show do Rodrigo, que ele tinha uma banda de rock lá, os Lenhadores, e aí o Andy Summers deu uma canja, aí uma coisa foi levando a outra. Em 2015, o Andy Summers fez um show específico aí com o Rodrigo, ainda com essa formação, e aí o Rodrigo e o Luiz tiveram essa ideia de fazer um show especificamente só com Police, né? O Rodrigo cantando, tocando baixo, o Andy na guitarra, e me chamaram para a bateria. A gente conversou e em 2006 a gente se inteirou do que podia ser feito. E 2007 foi o primeiro show que a gente fez, né? E inclusive fui eu que batizei o projeto com Call the Police. O Andy Que legal. e acabou foi ficando esse aí mesmo. Quando a gente viu, cara, colou, né? E aí fizemos a primeira turnê em 2017. Foi super bacana. 2018 repetimos a dose. Ano passado também foi muito bacana. Tocamos no Chile, na Argentina, tocamos no Paraguai. Está sendo super bacana. E quando a gente ia fazer esse ano, veio a pandemia, então caíram as datas. Mas a gente já está na pilha de, ano que vem, fazer a turnê novamente do Call do Polícia. O Andy está super animado, super
positivo, né, que a gente vai conseguir se encontrar de novo. Ele adora fazer o show. Muito fantástico, né? O cara é uma lenda da guitarra, né? Acho que ele está entre os 5, 10 maiores guitarristas mais influentes, né, na história do rock, né? Então, quando eu vejo, pô, o cara está na minha frente ali, eu tocando pro Andy Summers, né? Pô, é incrível. E o Rodrigo também Mesmo, mandando pra caramba, porque ele fica com a parte mais complexa, né? Que é cantar qualquer coisa perto do Sting, né? E o Rodrigo manda nossa. bem, cara, manda muito bem. Todo mundo sai do show falando nele, cara, porque ele realmente manda ver legal pra caramba. O cara chega juntasso, ele também super fã do Sting. Ao longo, né, enquanto baixista, né, ao longo dessas décadas, a gente cresceu ouvindo Police, se espelhando nos caras e admirando os caras, são grandes ídolos que são. Então é um projeto realmente, cara, especial. Assim, poucas coisas que eu fiz na minha vida fora dos Paralamas são tão prazerosas e tão bacanas, né, como fazer esses shows com Call the Police, cara. Então eu tô realmente, parece que eu ganhei na loteria 2 vezes, cara, impressionante. Então, que nem você falou, nós crescemos ouvindo o Police, eu sei que talvez sejam seus maiores ídolos, você ouvia há muitos anos, e enfim. Mas você, ao mesmo tempo, é um grande profissional da área, é um artista reconhecido gigantesco no país e tudo mais. Aí é que está a minha pergunta: existe ainda, como é que funciona essa emoção do fã na hora que entra no João Baroni, que é um músico gigante, é um artista já consagrado, profissional, e de repente, caramba, tô no palco, existe isso ali, você tá olhando o Andy Summers, tô ensaiando com o Andy Summers, que eu ouvia quando era garoto, rola isso? Tem isso no caso do Call the Police. Além de eu ser um grande fã do Bido Erbas, eu toco com os meus grandes ídolos, né? Já acontecia, né? Você já vinha tocando com seus ídolos já. É engraçado isso, porque de repente você tem aquele teu ideal, né, de uma pessoa que você conhecia como um ícone, né, de determinado assunto e tal. Eu tive uma experiência muito legal com o Copeland em 2011. Ele veio ao Brasil fazer aquele famoso festival Perk Pan, e o pessoal da produção do Perk Pan me convidou para passar um tempo com ele, enquanto ele estava. Foi só em São Paulo essa edição, em 2011, e ele veio fazendo um show com um grupo de música étnica italiano, muito, muito louco. Então era ele tocando bateria, com uma banda gigantesca, com os caras tocando uns pandeirões, né, parece coisa de tarantela, mas não era tarantela, era uma música do sul da Itália, muito, muito específica e muito rítmica, né? E aí eu tive a chance de ficar um pouco mais perto dele e a gente conversou muito, cara. E eu acabei servindo de intérprete lá para algumas entrevistas que ele deu numa coletiva. E depois a gente foi numa comunidade entregar uma bateria para o Centro Cultural Musical. E aí rolaram outras interações. É um cara muito, muito legal, o Copeland. Um cara super despojado, um cara super tranquilo. E tá ali pela música também, né? Ele não tá ali como uma alegoria. O cara gosta muito do que ele faz para se dar esse tipo de trabalho, né? De vir ao Brasil com um grupo de música folclórica italiana, tocar ainda se disponibilizar, dar entrevista aí em evento cultural na comunidade, não sei o quê. Então o cara realmente faz isso pelo prazer que ele tem, né? E é uma grande lição, né? O Andy Summers é a mesma coisa, cara. Ele podia ter chamado os melhores músicos do planeta para fazer esse projeto. E aí ele resolveu chamar o Rodrigo, topar fazer o negócio com o Rodrigo e comigo. Quer dizer, é um negócio assim, pô, você fica realmente surpreso de ver a disposição dele, de sair lá da casa dele em Los Angeles, vir para cá, tocar, não sei o quê, fazer soundcheck, não sei o quê, fazer entrevista. Então é um negócio assim, quem faz isso é porque realmente gosta muito do que faz, cara. Não ia estar aí para aluguel, e não só pela grana, porque, enfim, nem tudo se faz só pelo dinheiro, né? É pelo prazer que você tem que fazer. Pelo prazer. E aí é fantástico, cara. É realmente muito bacana. Quando a gente está junto, rola uma super vibe, é muito bacana. A resposta do público é muito, muito legal. A gente se sente muito privilegiado de
poder manter esse projeto rolando. Enquanto o Ed estiver disposto, a gente vai, cara. Ele já está com 70 e poucos, 70 e muitos, mas ele é um cara super dinâmico, assim, né? Super disposto a tocar e viajar e fazer os shows. Então é um prazer inenarrável. Que legal. Em breve, então, uma retomada aí do projeto, que legal. E antes de terminar, eu quero dar uma passadinha aqui, dar uma olhadinha, porque tem muita gente escrevendo. Eu vou ler mais alguns comentários ou perguntas, já para a gente que está chegando no final. Bom, a grande parte aqui, ó, Margarete Hira, Led Drums, todo mundo aqui te elogiando, todos falando, mestre maravilhoso, show, pessoal mandando florzinha, palminhas. Maravilha. Antigamente era aquele negócio de receber carta de fã, né? E na nossa gravadora chegava muita carta, a gente até botou uma pessoa lá para cuidar do fã-clube dos Paralamas naquela época. O pessoal respondia as cartas, a gente fazia uns cartõezinhos postais assim, mandava autografado para todo mundo de volta. Antigamente tinha essa coisa do fanzine, né? Que era aqueles jornaizinhos falando sobre os artistas, que era tudo feito na máquina de Xerox e tudo, né? E uma das coisas legais das mídias sociais hoje em dia é esse canal direto que a gente faz com os fãs, né? E é muito bacana isso, manter isso, né? É o mínimo que a gente deve, né, de resposta a essa turma que segue a gente, que gosta do trabalho, né, dos artistas e bandas. É muito legal isso, poder responder isso de uma forma super direta, super sincera também. A gente aprecia muito. Os Paralamas levaram um tempo para entrar nessa onda das mídias sociais, né? Porque a gente é meio old school, né? Então, hoje a gente tem o Facebook, um monte de gente, o Instagram, acho que está virando cada vez mais o foco principal. A gente está começando agora um canal no YouTube também, super bacana, com muita coisa da nossa história pregressa, videoclipes, o caramba. E a gente está tentando corresponder essa coisa toda das mídias sociais, né, como um mecanismo de contato direto e pagar essa consideração para todo mundo que gosta do nosso trabalho. Isso é muito importante, né? Muito, muito Que legal. legal. Que legal. E parabéns para vocês por esse imenso respeito ao fã, né? Legal. Isso é importante, porque o pessoal tá vendo, né? É muito direto, como você falou, né? É uma loucura pensar dos anos 80 e pensar agora que, caramba, tô escrevendo e o cara tá me lendo ali, o meu ídolo, né? Da vida toda. Pra caramba. Ó, o Ervin Carter tá mandando um abraço lá de João Pessoa. Abraço, Ervin. Valmar! Pô, grande brother aí da Bahia. O Valmar é um mestre, sabe tudo. Shed, tudo. E samba, caramba, quatro. O Itagiba está dizendo aqui, João me fez chorar durante 2 horas em João Pessoa. Eu estava no pé do palco. Que isso? Legal. Queria fazer você chorar. O Ailton Silvano está falando, Baroni, manda um alô aqui para a Baixada Santista. Pô, Baixada Santista, cara, o primeiro show que a gente fez fora do Rio de Janeiro foi em Santos, no Heavy Metal. Lá para aqueles idos de 83, a gente fazia fim de semana sim, fim de semana não, a gente estava no Heavy Metal, cara. A gente e todas as bandas da época, né? Kid de Abelha, o Traje, Ira, a gente se encontrava, era um saindo e o outro entrando, assim, né? no Heavy Metal. Era um cinema que virou uma danceteria lá em Santos. E era incrível, cara, era fantástico, era um verdadeiro carrossel de emoções, né? O heavy metal lá em Santos. A gente tocou muito lá, cara, muito legal. A gente lembra com muito romantismo dessa época, quando a gente estava começando, em 83. Muito legal. Que legal. Bom, é isso. Monteiro Toledo também tá mandando aqui, ó, abraço de Taubaté. O J. Cruz, abraço de Vitória. O Valmar Paim dizendo, João, você é o mestre, e Valmar... por aí vai. Muita gente. Desculpa, cortou. O Valmar? O Valmar é que é o mestre, o cara manja muito, toca muito. E muita gente mandando aí, muitas palminhas e tudo mais. Antes de terminar, eu só queria te perguntar a respeito dessa ação solidária que eu vi na sua página, no seu perfil aí no Instagram, eu achei demais, eu fui atrás para conhecer, eu não sabia o que era, eu pus lá o @nãofest, né?
que é esse É. arroba não fest para o pessoal entender melhor? Cara, isso daí é uma ação que a gente acabou colocando o nosso nome também, nas muitas ações que estão rolando para ajudar todo mundo que está se ressentindo, né, do fechamento, né, dos shows. Show business está congelado, né, está voltando agora de uma forma modesta. Mesmo o pessoal fazendo live, né, que é um negócio muito mais restrito também. Agora, o Não Feche foi uma iniciativa aí que tomaram exatamente para ajudar, né, o pessoal que está precisando, né, de uma contrapartida aí, o pessoal das equipes técnicas principalmente. Então a gente resolveu divulgar esse evento e colocar nas nossas mídias e ver se quem tomar noção aí do que está rolando, é só procurar os canais para poder contribuir, né, fazer uma doação e ver, de repente comprar a camiseta e o caramba. E essa grana toda vai ser revertida para as equipes técnicas, para todo mundo que está, né, precisando segurar a onda aí durante essa intempérie, né? Então, procurem É, saber sobre o Não Fest e ajudar, porque eu sei que está todo mundo já até saturado, né? Eu mesmo, pô, cara, a gente está tentando o tempo todo, né, contribuir aqui, pingar ali. O Cássio Cunha, a grande batera, está fazendo um trabalho super bacana aí. Outro dia desse a gente estava falando sobre isso na live com o Aquiles. Então a gente está procurando ver se, né, a gente fraciona aí a nossa ajuda do jeito que der, que se cada um der um pouquinho, quando vê no final já tem alguma coisa significativa. Então é essa a ideia do Fest, é exatamente com essa coisa do festival que não vai ter. Quem sabe até quando a gente puder, a gente reúne essa turma toda aí que está apoiando o Não Fest e faz um festival de verdade e mesmo. faz de verdade. Que legal. É importante para o pessoal entender. Às vezes eu converso com muita gente ainda que é comum, não parou para pensar por esse lado, né? A gente está falando dos artistas, dos shows, tudo, mas tem uma equipe técnica gigantesca por trás de cada banda, né? De cada evento, e para as pessoas pensarem e refletir e entender que essa galera tá parada. É isso, né? É, Completamente parada. E muita gente que trabalha para várias bandas, né? Final de semana faz com uma, com a outra, tal. é, Então, essas ações solidárias assim são muito legais. Inclusive, você falou do Aquiles, as lives lá do TV Maldita também, ele tem é, feito o mesmo tipo de trabalho, né? exatamente. Acho É que isso aí. essa cadeia toda, esse ciclo todo de trabalho, um ciclo virtuoso, né, que gera trabalho para muita gente, cara. Muita gente ganha vida, né, com esse tipo de atividade. E é muito dramático a gente ver esse momento onde realmente fecharam a torneira geral. E aí, pô, como é que vai ser, né? A gente precisa se solidarizar e ajudar no que for possível, né, para ao menos o que a gente puder fazer, né, significar uma diferença e um alento, né, uma ajuda para quem está precisando. É bom a gente ter essa disponibilidade, ver o que Consciência fazer, aí, porque de pouquinho em pouquinho acaba fazendo a diferença, né? Acho que esse que é o grande claro, apelo, né? estarão ajudando aí muitas famílias, né? Bom, é isso. Muita gente aqui ainda mandando, dizendo que são seus fãs, mandando abraço. A Dani Vasconcelos, que é a minha esposa, está dizendo aqui: volta logo shows para irmos de novo. Ah, A gente esteve no camarim lá no último show do Paralamas em São Paulo. E show. muito obrigado por ter conseguido esse tempinho para falar com a gente. Eu sei que está a maior correria, porque todo mundo quer falar com você. Não, maravilha, cara. É super bom ver mais um canal aí que está mostrando coisa tão bacana para todo mundo aí, nesse momento onde está todo mundo procurando o que ver. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente também e falar que, pô, tá com a Evans é realmente uma das coisas preciosas aí dos meus patrocínios, porque realmente faz a diferença, cara. Vocês me cuidam, me tratam muito bem. Eu sou muito mimado pelo pessoal da Evans, agradeço muito. E estamos juntos, cara. Sempre que precisar, estamos aí. Legal. Vamos torcer para que daqui a pouco as coisas melhorem para todo mundo, né? Vamos manter Não, aí tudo que for razoável e sensato nesse momento. Está todo mundo muito de saco cheio de quarentena e de restrições de trabalho e tudo mais, mas é o que tem que ser, cara. Não tem jeito. A gente não pode ter uma atitude, né, inconsequente, né, e achar que não tem nada acontecendo. A gente está vivendo um momento realmente muito terrível, cara. E aí
vamos ao menos ter uma atitude, né, positiva e daqui a pouco as coisas vão melhorar. É isso. Legal, muito obrigado por esses anos de parceria com a Evans também. Tamo junto, cara. Obrigado, Baroni, e a galera que está assistindo, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E como o Baroni disse aí, lembrando que amanhã às 4, nosso amigo Mike Maeda vai estar aqui com a gente também. Cara, hein? Capricha nas perguntas aí. Dá uma saia Aê. justa pra gente ver. Boa. Obrigado, Baroni. Valeu, galera. Um abraço. Saúde. Tchau, tchau. Até mais.